Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando e hoje a gente vai falar sobre os bordões dos personagens do seriado. Mas não são aqueles bordões que você conhece até de trás pra frente em português, porque a gente vai trazer as versões originais, ou seja, em espanhol. Muitos deles têm uma certa semelhança com as versões que a gente conhece aqui no Brasil, mas outros são totalmente diferentes. E aí, tá preparado para apertar a tecla SAP? Então pede o seu copo para tomar leite de burra e vem com a gente. E antes de começar, deixa eu te lembrar que toda segunda e quinta às 7 da noite tem vídeo novo no canal. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Será que a gente chega em 200 mil inscritos ainda esse ano? A gente conta com vocês, hein? Como vocês sabem, o meu espanhol é nível Kiko. Então eu acho que vocês vão dar algumas boas risadas com a minha pronunciação. Isso é a primeira coisa que deviam ensinar, a pronunciação. Mas enfim, podem rir à vontade, eu vou fazer o possível para não ficar tão tosco assim. Só por favor, não caçoem muito de mim. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. A gente vai começar com o Chaves, que é um dos personagens com mais frases de efeito em todo o seriado. A primeira delas é a clássica "foi sem querer querendo", que quer dizer, basicamente, foi sem intenção. Geralmente ele solta essa frase quando faz alguma coisa errada, quando quebra alguma coisa ou até mesmo quando bate em alguém. Você vai dar seis que você vai ver uma coisa. Me dá essa corda. Tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Em espanhol, ela fica bem parecida. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo mantém o mesmo tom de algo que não foi feito de propósito, e a tradução aqui no Brasil foi totalmente ao pé da letra. Agora, quando ele deixa escapar algo na sua fala, geralmente entra um outro bordão que aqui no Brasil ficou conhecido assim. Ela e o nhonho não vai dar certo, não. Olha ele! Silêncio! Depois que eu Silêncio! pego na rua, Silêncio! Sabe que o nhonho é mais pesado do que o professor linguiça. O que você disse, Chaves? É que me escapuliu. É que me escapuliu. No México é totalmente diferente, se liga. Que dijiste, Chavo? Se me chispoteou. Se me chispoteou. Sim, é bem diferente, mas o mais curioso é que chispoteó é uma palavra que nem mesmo existe no dicionário espanhol. Muito provavelmente esse termo foi inventado pelo próprio Bolanhos para deixar a frase correta, que seria "se me chispó", ainda mais engraçada. E essa frase sim quer dizer basicamente "me escapuliu". E vale lembrar que na versão original, várias vezes o Chaves troca algumas letras, como acontece aqui nas versões dubladas também. Um bom exemplo disso é quando ele chama o Dom Ramon, que é o Seu Madruga, de Rondamón. Rondamón, consigo almidón para plancharle los cachetes a su abuelita. Em alguns fóruns, a gente encontrou vários latino-americanos de muitos países dizendo que a frase "se me chispoteó" é usada como linguajar popular. E é claro, sempre mantendo referências ao seriado e ao ato de deixar escapar algo ou falar alguma coisa que não se deve. E você reparou que essa palavra é mais uma daquelas que se inicia com as letras CH, exatamente como todos os personagens interpretados pelo Bolanhos? Pode reparar. Chaves, Chapolin, Chaparrón, Chapatín e até mesmo Chespirito. Pois é, a genialidade desse cara é algo inacreditável. Continuando com as frases do Chavinho, temos agora o "tá bom, mas não se irrite", que geralmente é falado quando alguém perde a paciência com o garoto. Os dois personagens que mais escutam essa frase são o Kiko e o Seu Madruga, porque afinal de contas são os dois mais estourados com o Chaves, digamos assim. Você vai bater a corda para que eu pule. Tá bom, mas não se irrite. Agora, vamos comparar com a versão original. Bueno, pero no te enojes. Deu para reparar que é bem parecido, né? Bueno, pero no te enojes seria algo como "tá bom, mas não se enoje". Na leitura parece enoje, mas em espanhol tem uma conotação bem diferente. Em português, essa palavra remete a nojo ou repulsa. Já em espanhol, está muito mais associado com ira ou raiva. E é por isso que na tradução ficou "tá bom, mas não se irrite". E outro bordão dito pelo garoto do barril
é o ninguém tem paciência comigo, que geralmente é falado quando alguém briga com ele e ele não tem muitos argumentos para rebater não. Cale-se, cale-se, você me deixa louca! Ninguém tem paciência comigo. Não! E o exemplo em espanhol traz algo muito bacana para a gente analisar sobre a dublagem, se liga. Es que no me tienes paciencia. ¡No! Reparou uma coisa? Es que no tienen paciência tem uma diferença para o bordão em português, já que ficou sem a palavra comigo no final da frase. Isso acontece porque não basta traduzir ao pé da letra. O profissional de dublagem tem que traduzir e adaptar para casar certinho com os movimentos labiais e o tempo de fala entre o ator e o dublador. Outro personagem que tem muitas frases características é o Tesouro da Velha do 14, ou seja, o Kiko. Então, bora dar uma olhada nos seus bordões mais famosos. Começando com o incrível "Você não vai com a minha cara", que é dito sempre quando ele tá muito bravo com alguém. Olha o que eu faço com a sua bola. Vamos ver o que você vai fazer com a minha bola. Você não vai com a minha cara? Já em espanhol, é assim. A ver que vas a hacer con mi pedazo. Não me simpatiza! No Me Simpatizas tem um sentido bem diferente da versão dublada, porque se você reparar bem, "você não vai com a minha cara" está muito mais associado a outra pessoa. Ou seja, fica uma pergunta, algo como "você não gosta de mim?", mais ou menos isso. Já no idioma original, o Kiko afirma que não simpatiza com alguém, ou seja, claramente, "eu não gosto de você". Ainda assim, o trabalho de dublagem é muito legal, porque conseguiram criar um bordão muito marcante e único. E longe de mim criticar essa obra-prima, mas se eles quisessem ficar um pouquinho mais próximos da versão original, poderiam ter traduzido apenas como "eu não vou com a sua cara". Agora vamos ver o bordão do Bochechudo quando quer fazer alguém ficar quieto. É um dos mais engraçados de todos. Ai, cale-se, 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 você me deixa louca! E é claro, vamos comparar com a versão original. Y luego me empieza... ¡Ay, ya cállate, 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 que me desespero! Dá para notar que a primeira parte é igualzinha. Cállate virou cálice. Mas na segunda parte a gente tem o "que me desesperas", que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, que aqui no Brasil ficou "que você me deixa louco". Essa palavra quer dizer desespero ao pé da letra. Então quer dizer que o Kiko está ficando desesperado ao ver alguém falando, repetindo as mesmas coisas. Aqui rola mais uma vez uma adaptação da dublagem. Desesperas é uma palavra um pouquinho mais longa do que louco, né? Então, para compensar, a dublagem deu uma adaptada ali no bordão original, bem na parte do "que me", antes do desesperas, aqui no Brasil ficou "que você me deixa". Entendeu? É basicamente assim que funciona a dublagem. Pega uma palavra aqui, compensa em uma outra ali. Enfim, como eu disse, é uma obra de arte. Agora, o bordão para ofender toda a vila também é diferente. Sempre que o Kiko vai lá bater no seu Madruga aqui no Brasil, ele grita "gentalha, gentalha", né? Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Vale lembrar que gentalha é uma palavra muito ofensiva para se referir a alguém de uma classe social inferior, sendo até pior do que falar alguma coisa como ralé, por exemplo. Mas em espanhol, o Kiko grita uma outra coisa. Vamos, Kiko, no te juntes con esta chusma. Sim, mami. Chusma, chusma. Chusma, lá no México, se refere a pessoas pobres ou vulgares, mas também pode servir para falar de alguém que se mete muito na vida dos outros. Além disso, também pode se referir a uma grande aglomeração de pessoas. Aqui no Brasil, a palavra chusma também existe, mas se refere somente a essa parte aí da multidão ou até mesmo tripulação, ou seja, não tem nada a ver, né? E você sabia que a palavra chusma ou chusma também existia aqui no Brasil? Pode comentar aí embaixo porque essa é a palavra-chave de hoje. Agora, bora falar dos bordões clássicos da Chiquinha, porque entre um choro escandaloso e outro, ela também mandava suas frases bem marcantes. A primeira que a gente vai ver é a famosa "o que você tem de burro, você tem de burro", que geralmente era falada para o Chaves. O que aconteceu? Engoliu o chumbinho.
Ai, Chaves, o que você tem de burro, você tem de burro. Toda vez que ele faz alguma besteira, ela lança esse bordão que basicamente fala e reforça o quanto ele é, segundo ela, burro. E em espanhol também é bem parecido. Ay, chavo, lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Por lá, a palavra bruto tem uma conotação tanto quanto diferente aqui do Brasil. Por aqui, a gente está acostumado a ver essa palavra muito associada com algo brusco, força, brutalidade, algo assim, né? Mas no idioma original, o bruto aparece para reforçar o que seria pra gente, basicamente, estúpido. Só que na dublagem, bruto e burro são duas palavras muito parecidas e encaixa perfeitamente. Agora, a gente não podia deixar de fora o pois é, pois é, pois é, que basicamente é usado pela Chiquinha quando ela quer convencer alguém de seus argumentos ou até mesmo enrolar com alguma mentira. Chiquinha, seu pai está aí? Não, não está. E vai voltar muito tarde porque Cristóvão Colombo morreu. Bem, quando ele voltar de... Quem morreu? Cristóvão Colombo. Não me diga. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é. E comparando com o idioma original, é muito diferente. Fíjate é uma palavra que tem vários significados e sempre depende de cada contexto, mas basicamente ela se refere a olhar algo e também pode servir como um presta atenção, sabe? Então, em uma adaptação para o português, seria mais próximo de um apelo para a pessoa acreditar em suas palavras. Já que a gente está falando da família dos 72, vamos agora comentar sobre o que foi, que há do eterno Madruguinha. Que há? Dá para entender que é quase uma intimação quando acontece algo com ele, né? Já em espanhol, ela fica assim. Deu para reparar que tem uma boa semelhança, né? Que passo seria algo como o que aconteceu aqui em português. Mas para combinar mais com o mau humor do personagem ficar mais forte, foi traduzido como que foi. E a expressão aí, no final da frase, fica bem parecido com o nosso a. Assim, os movimentos labiais ficam bem parecidos e se encaixam em um tempo de texto bem próximo. E o mais legal é que o próprio Ramon Valdez falava esse e vários outros bordões ao longo do dia a dia mesmo, ou seja, ele mal saía do personagem. E já que estamos falando do Madruga, nada mais justo do que falar do cara que o cobrou por muitos e muitos anos. Vamos falar então do Sr. Barriga. É impossível não lembrar de todas as vezes que ele foi na vila e falou isso aqui. Pague o aluguel! Isso se tornou um marco popular na hora de qualquer pessoa cobrar alguém, né? Mas em espanhol, a palavra aluguel é um pouquinho diferente. No México, essa frase ficava desse jeito. Pague-me na renta! A palavra renta pode ser traduzida literalmente como renda ou rendimento, mas além disso, também serve para se referir a aluguel. E outra frase muito clássica é aquela boa e velha reclamação em cima do Chaves quando ele faz alguma besteira. Não, Chaves, não! Tinha que ser o Chaves de novo! Já no México, a frase é bem parecida, mas também tem um detalhe curioso. Tenía que ser el Chavo del Ocho! Eu adoro essa comparação exatamente porque a adaptação da dublagem é muito boa. Reparou que a frase é "Tenía que ser el Chavo del Ocho"? Isso porque lá no México a série se chama exatamente El Chavo del Ocho, ou seja, é o Chaves do 8. Só que aqui no Brasil a série foi exibida apenas com o nome de Chaves. Então, como traduzir e dublar essa barriga que é dita tantas vezes pelo Sr. Bordão? Eles encontraram uma ótima forma, trocando del ocho por de novo, ficando assim, tinha que ser o Chaves de novo. Os movimentos labiais são praticamente iguais, foi uma ótima sacada e enfim, é mais um bordão que ficou marcado para a história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tudo que rola aqui no canal você também fica sabendo em primeira mão nas nossas redes sociais. Inclusive a gente faz umas lives especiais lá no Instagram, então siga a gente lá. E tem muito vídeo bom para sair ainda, a gente tem uma lista enorme de temas, pode mandar sua sugestão pra gente porque sempre é muito bem-vindo, mas enquanto não sai vídeo novo, tem aqui duas outras opções muito boas para você. Então é isso, galera, a gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.